Bom, para dar um esclarecimento acerca dessas coisas que estamos falando, vamos abrir uma pausa agora para explicar um pouco o significado dessa métrica. Ou seja, o que significa essa métrica da Torá? A Torá tem um sentido especial para os israelitas como para o mundo todo, não somente quanto à sua procedência, como o seu conteúdo, de forma que isso fez parte e faz parte de um conjunto de conceitos na forma de 13 princípios relativos a essa fé judaica. Sendo nos oitavo e nono desses princípios que se referem à Torá. Então são feitas duas declarações. Tá? Eles têm 13 princípios, no oitavo e no nono então são feitas algumas declarações que eu vou ler agora aqui. E lá diz assim: eu creio com fé perfeita que toda a Torá que temos em nossas mãos, a lei, né, é a que foi dada a Moshe, nosso professor. A paz esteja com ele. Está traduzido, tá? E também o nono que diz o seguinte: eu creio com fé perfeita que esta Torá não foi trocada, ou seja, não foi substituída, não haverá outra Torá e nem haverá outra Torá por parte do Criador. Bendito seja o seu nome. Muito bem, então a Torá, além de tudo, deve ser entendida como uma sequência de caracteres sem nenhum espaço entre eles. Essa sequência, então, vai dar forma a sentenças, palavras, nomes, sendo que algumas se apresentam de forma lógica, sintaxe clara, apresentando uma história explícita, né, contos, e também várias ordens, exortações e preceitos. Agora, o interessante aí é assim, mas também encerra em si, na forma de código, seguindo uma métrica, né, a distância entre as letras, né, inúmeras informações, outras informações que não estão explícitas no texto, sobre cada fato, ser ou evento no universo, sejam esses seres vivos ou apenas a parte física do universo. De acordo com essa declaração, nós entendemos que por meio de código pode-se contar outras histórias criptografadas que envolvem Deus e suas criaturas, sejam essas criaturas vivas ou não. Né? Por exemplo, o universo é uma criação de Deus, os planetas, a matéria e o tempo, né? E nós, os seres vivos de uma forma geral, sejam os vegetais, animais e sei lá mais o que, espirituais, então estarão todos dentro desse contexto. Agora, para a gente dar um exemplo da existência dessa métrica, escolhemos um exercício que ilustra como extrair uma informação oculta em código na sequência de caracteres da Torá. Tá, então essa tarefa que nós vamos estudar agora, que nós vamos demonstrar o código, a métrica e o código embutido, ela consiste de encontrar o nome de Israel, pura e simplesmente o nome de Israel, sem que esse esteja explícito. Quem olhasse ali não ia ver esse nome de maneira nenhuma. Mas nós vamos então, através dessa técnica da métrica, descobrir que existe uma métrica que permite chegar a esse nome. Não é invenção nossa, já existe na Torá. E esse é o segredo maior da Torá. Muito bem, né? Agora, já conhecidos alguns conceitos, então vamos ver nessa figura, onde nós escrevemos o trecho da Torá, né? Está no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Quer dizer, a partir das últimas palavras desse versículo 31 do primeiro capítulo. Né? São duas palavras. Ali está escrito Yom HaShishi, ou seja, o sexto dia. Né? E incluindo o primeiro versículo de Bereshit, né? Capítulo 2, que é Gênesis capítulo 2, versículo 1. Então é nesse contexto aí que
que iremos localizar a informação codificada segundo uma métrica específica da Torá. Né? Aí na figura já está informado que a informação está oculta em código de 6 em 6 caracteres a partir da última letra da palavra Hashishi, né? De Yom Hashishi, o dia sexto, a última palavra de Hashishi, que seria o sexto, né? Do dia sexto, é que nós vamos começar então a aplicar a métrica para encontrar a palavra que nós estamos procurando, né? Então, como se vê no texto, abaixo aí, e que diz em hebraico. Eu vou ler em hebraico primeiro, depois nós vamos ler em português. É importante você entender, todos nós entendermos, que isso só é possível em hebraico. Essa métrica só é possível ser aplicada em hebraico, na Torá. Tá? Então vamos lá. Yom Hashishi, Vaihulu Hashamayim V'Haaretz V'Chol Tzevaam. Vaihal Elohim Bayom Hashvechi Malachto Asher Asa. וישבות ביום חשבכי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום חשבכי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. Muito bem, agora então vamos ler a tradução, né, em português, né, porque ali a gente leu em hebraico. Né? Vale, como falei para vocês, a métrica é exatamente em hebraico, tá? No texto hebraico, na Torá. Sexto dia. E assim terminaram os céus e a terra e todo o seu exército. E terminou o Eterno no sétimo dia a feitura das suas obras, e descansou no dia sétimo de todas as obras que fez. E abençoou o Eterno o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou da feitura das suas obras, da criação. Então essa aí seria a tradução do texto que nós lemos. Essa seria uma tradução exatamente igual do texto que nós lemos acima, como está na Torá hebraica. Então, alguns tradutores costumam alterar esse texto, mudando a palavra Hashvechi, dia sétimo, para Yom Hashishi, dia 6. Porque tem um aparente paradoxo, ou seja, ele terminou sua obra no dia sétimo. O dia sétimo é o dia do descanso, mas o que acontece? Caracterizou realmente a passagem e o início do dia sétimo foi o fim das obras do dia sexto, porque naquele tempo não tinha, ainda se contava tempo, quando Deus estava fazendo o mundo. Não se contava tempo. Então, na verdade, o que aconteceu? O que caracterizou o início do dia 7 foi exatamente o final das suas obras. Isso precisa ficar bem claro, para esse paradoxo não começar a ganhar sentido. Né? Porque o tempo ali foi estabelecido pelo o final das obras. E o início do osso exatamente pelo final das obras. Porque não tinha tempo, né? Então o tempo ali contava pelo começo e início das obras que o Eterno, bendito seja o seu santo e glorioso nome, fez. Contudo, um costume também dos caraítas, nesse caso, é querer mudar essas palavras. Porque apesar deles não mudarem o texto, eles têm uma série de observações na sua Bíblia, que é a Mikra, para a sua tradução, que é a Mikra, está em hebraico, para poder mudar, para poder colocar isso ali. Então o caraíta não está também nessa parte, apesar de ele querer fazer tudo certinho, quer dizer, ele está querendo mudar o texto de acordo com o seu entendimento. Mas está errado. Não é o que nós entendemos, é o que está ali. O entendimento aí é o seguinte, é que as obras que ele terminou foi exatamente no início do dia sétimo. Não sei quanto tempo levou isso, ninguém sabe, mas foi aí. Então é preciso considerar que não tem erro na Torá. E isso aí não é um erro. Isso, na verdade, é um choque com pontos de vista. Tá? A mudança nessas palavras não pode ser absolutamente feita. Por quê? Isso faz com que se subtraia da Torá 2 caracteres. Uma vez que Hashishi tem 4 caracteres e Hashvechi 6. E isso, então, já destruiria a métrica.
Tirar um caráter da Torá já destrói toda a métrica. Ou substitui por outras métricas, por outras informações que poderão ser lidas e trazidas. É aquilo que a gente explicou já, que pode trazer desastres para o mundo, aumentando o caos. Bom, agora nós vamos então fazer a aplicação, né, da fórmula de busca que fixa o caráter inicial a partir do primeiro iode da palavra Hashishi, observando que a métrica que vai representar esse deslocamento vai ser de 6 em 6 caracteres a partir de cada uma das letras. Então começamos no iode, contamos 6 caracteres, encontramos o próximo, e mais 6 caracteres o próximo, mais 6 caracteres. Aí nós vamos mostrar todas as imagens, vai ficar fácil então para a gente poder explicar isso aí, né? A verdade é que essa mesma informação, essa vai ser feita de 6 em 6, mas a verdade é que essa informação poderá ser extraída do contexto da Torá mediante outras métricas. Nesse caso, as localizações serão outras, tá? Bom, então o que nós vamos fazer? Nós encontramos o primeiro, marcamos de vermelho, encontramos o segundo e vamos assim até encontrar toda a palavra, a mensagem que está criptografada. Tá? Então vamos lá. Bom, agora nós já sabemos então a posição do Yud final da palavra Hashishi, né? E aí nós marcamos ele com vermelho. Pode ver na figura aí como já ficou, está com vermelho. Então nós contamos 3 letras, meia dúzia de letras, né, 6 letras a partir da direita para a esquerda. Vamos contar as 6 letras, né, e logo em seguida nós já vemos uma outra letra, que é a letra Sim. Então nós marcamos a posição dela, e o importante é entender que 6 letras já foram contadas para chegar na segunda. Então já começa aí a métrica, essa é a métrica. Tá? Então vamos ver a próxima figura como vai ficar. Muito bem, como a gente já sabia, né, a localização da segunda letra, ela também foi marcada de vermelho. Então já tem 2 letras marcadas de vermelho de acordo com essa métrica, né? Então, da primeira para a segunda, 6 caracteres, e da segunda agora já vamos contar 6 caracteres e marcamos uma letra aí, que seria a terceira letra então do nome de Israel, né? Na próxima figura, nós vamos também marcar ela de vermelho. Uma vez que ela foi marcada de vermelho, já temos 3 letras marcadas. Vamos contar desde a primeira 6 caracteres, da primeira para a segunda 6 caracteres, da segunda para a terceira 6 caracteres. Foi marcada, vamos contar mais 6 aqui e já marcamos a posição da quarta letra do nome de Israel. Então vamos ver como que fica. Então agora, na próxima figura, nós já sabemos, já tínhamos marcado o Yud, o Sim, o Reish, o Aleph, né? Que são as 4 letras do nome de Israel, e ele já marcou aqui para nós, contando 6 letras a partir da última, aí da Aleph, mais 6 letras, e tem uma outra letra no caminho, que essa letra é a letra Lamed. Então o que acontece? Vamos na próxima figura, aí então nós marcamos a última letra com vermelho também, de onde então nós obtemos o nome completo. Então vamos lá. Da métrica já começa então do Yud, 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois o Shin, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 o Resh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o Aleph, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o Lam. Então, em cima já aparece a palavra Israel, então, que já foi destacada, ou seja, ela estava oculta aí. Ela estava oculta. Então, o que aconteceu através dessa métrica? Essa palavra Israel estava oculta nesse trecho. Na época em que esse trecho se refere, não havia Israel, não havia nem Adão, não havia sido criado ainda, né? Ou talvez Adão já havia sido criado, mas esse registro desse fato era da criação do mundo, né?
Então nós marcamos a última letra e revelamos finalmente o nome de Israel, né? Que estava oculto, codificado de 66 caracteres a partir desse caractere aí da palavra Hashishi. Então esse é um exemplo. Há mais informações codificadas na Torá, mas serão revelados apenas se a métrica for mantida. Aí se percebe que se tirar um caráter da Torá, essa métrica perde o sentido, né? Mas, então, essas informações que estão aí já, existem várias informações já codificadas na Torá que está pronta. Já existe uma série de informações codificadas, de histórias, de relatos, de fatos, que precisam ser agora interpretados pelos pesquisadores, que vão procurar essas informações aí para obter novos dados acerca do próprio universo. E essas palavras que estão codificadas são muito mais do que essas que nós temos visto aí. Pode ser contadas outras histórias, outros fatos, outras revelações também. Então é por isso que nós quisemos mostrar, dar esse exemplo da métrica da Torá, para que nós pudéssemos não só falar assim no vídeo, mas pudéssemos fazer também uma demonstração prática para que a pessoa pudesse entender o que nós estamos falando, afinal de contas.